Olha, tem circulado aí pela internet vários vídeos, inclusive de advogados, que têm passado a informação de que houve no último dia 5 de janeiro de 2024, última sexta-feira, uma alteração da lei da nacionalidade portuguesa e que entre os artigos que foram modificados ou acrescentados, passou a ser considerado, a partir dessa alteração legislativa, o tempo da manifestação de interesse para efeito de pedido de nacionalidade portuguesa, para ser considerado como também equiparado a tempo de residência legal para a contagem do tempo do pedido de nacionalidade portuguesa por tempo de residência. Olha, não é bem assim, é necessário que se tenha responsabilidade, tá? E é necessário que se leia a lei e veja a interpretação correta daquilo que está ali. É bem verdade também que alguns desses têm informado que isso não está valendo, que ainda não está publicado, mas que têm trazido como se isso fosse quase que uma garantia que isso vai ser aprovado pelo presidente. Mas mesmo que seja, é preciso ter bastante cautela e por isso eu quero aqui agora analisar com vocês essa modificação que teve. Então já deixa o teu like aí, já te inscreve no canal, aproveita que você sabe que tem aqui uma vinhetazinha de 2 segundos, que é o tempo mais do que suficiente para você se inscrever no canal e deixar o like. E depois, eu tenho certeza que você vai concordar com aquilo que eu estou dizendo aqui, então espalhe esse vídeo para mais pessoas, compartilha e vamos para o vídeo, rapidinho. É só 2 segundos da vinheta, até já. Olha, eu sei que você tem a esperança e você também gostaria muito, como eu também, de que o tempo da manifestação de interesse ele passe a ser considerado como tempo para pedido de nacionalidade por tempo de residência, tá? Eu sou totalmente a favor disso e torço para que isso aconteça. Entretanto, como eu falei, é necessário que se tenha a devida responsabilidade ao divulgar informações para que isso seja feito de forma fidedigna e não simplesmente gerando expectativas com aquilo que na verdade não é o que o legislador colocou na alteração da lei da nacionalidade, conforme eu vou te mostrar aqui, e é interessante que leiamos para que você possa entender comigo. Vem aqui para a tela do meu computador. Bom, aqui você vai ver aqui o seguinte, como eu falei, houve ali alteração e essa é importante, é no artigo 15º, que vai tratar aqui da residência para efeitos do disposto nos artigos precedentes, entende-se que reside legalmente em território português, indivíduo, ppp, papapá. Então aqui já se sabe que está se tratando do tempo considerado para pedido de nacionalidade por tempo de residência. E é justamente esse número 4 aqui do artigo 15º que está causando essa confusão, tá certo? E essa interpretação que eu entendo bastante equivocada. Para isso, vamos ler aqui. Diz assim, ó. Para os efeitos de contagem de prazos de residência legal previstos na presente lei, considera-se igualmente o tempo decorrido desde o momento em que foi requerido o título de residência temporária, desde que o mesmo venha a ser deferido. Então, há duas premissas aqui. A primeira é que o tempo se considera desde que foi feito o requerimento do título de residência temporária. E esse título requerido só vai ser contado esse tempo a partir dessa data desde que ele venha a ser deferido ao final. Mas observe o seguinte, que aqui não fala de manifestação de interesse, até porque não se pode confundir manifestação de interesse com pedido de residência. São coisas completamente diferentes. Até porque se o legislador quisesse que fosse contado o tempo de residência como a partir do momento da manifestação de interesse, ele teria feito esse texto aqui desse número do artigo de uma forma mais ou menos assim. O tempo decorrido desde o momento em que foi apresentada a manifestação de interesse ou desde que foi aceita a manifestação de interesse. Mas por que você entende dessa forma, doutor Marcos? Por uma coisa muito simples. A manifestação de interesse nada mais é, como o próprio nome diz, você externar de forma oficial ao Estado português que você quer ficar em Portugal. Ou seja, você entrou em território português como turista, ou seja, não foi da forma correta para quem quer residir, porque quem quer residir entra com um dos diversos
tipos de vistos de residência que estão disponíveis. Então, a princípio, não veio para residir. Entretanto, naquele momento, decidiu ficar e fez a sua manifestação de interesse. O Estado português, para se proteger dessas situações, o que faz? Ele lhe pede que sejam apresentados documentos e ele faz uma pré-análise para verificar se, pelo menos naquele momento, você atende aos requisitos mínimos para poder ter o direito de residir em Portugal. Então, você acessa a plataforma, antes era a SAPA CEF, que ainda está no ar, pelo menos na data de hoje, tá? Mas aí teve a saída do CEF e a chegada da AIMA. Mas naquele momento você faz a sua manifestação de interesse através do portal, de forma online, submete alguns documentos e o Estado português vai analisar e depois vai decidir se aceita ou não aquela sua manifestação de interesse. Em aceitando a manifestação de interesse, aí vai haver a possibilidade de um agendamento, tá? Para que se compareça, para que se vá presencialmente a um dos balcões do CEF, agora da AIMA, para que aí sim apresente esses documentos em original e demonstre as condições de realmente ter direito ao título de residência. Observe que naquele momento que faz a manifestação de interesse, e isso foi divulgado inclusive nas grandes redes, nos jornais e tudo mais, as pessoas podiam apresentar documentos falsos ou documentos que sequer existem, passar folhas em branco, submeter apenas papel em branco e depois ter o aceito do CEF. Mas o momento crucial é quando se vai ao balcão e presencialmente apresenta os documentos em original. Nesse momento, sim, aí o funcionário vai ter toda a condição de verificar se aqueles documentos que são apresentados são originais, se são fidedignos e se de fato aquela pessoa tem condições de residir em Portugal. E é exatamente por isso que só naquele momento é que você preenche um formulário requerendo o seu título de residência. É também por isso que somente nesse momento é que você faz o pagamento da taxa. Se fosse diferente, você faria o pagamento da taxa já quando fizesse a manifestação de interesse e não no momento do seu atendimento. Então, naquele momento ali, você preenche o formulário, você apresenta os documentos em original para que possam ser analisados, você faz o pagamento da taxa, você tira a foto e você recebe, você leva para si o recibo e fica apenas a aguardar o seu título chegar na residência. Então, é esse o momento que você faz o requerimento do título de residência temporária. E eu vou fazer uma comparação aqui com o visto de residência, que é muito mais forte do que uma mera manifestação de interesse. Há de se convir. Tanto assim que no visto de residência você já envia antecipadamente documentos. Antes era diretamente para o consulado e depois passou a ser para a empresa terceirizada, mas enfim, você envia os documentos e a análise é feita de documentos físicos e depois vai ser aceito ou não, ou autorizado ou não, deferido ou não o seu visto e dá ali o selinho no seu passaporte para que você tenha o visto para vir para Portugal. Entretanto, esse pedido de visto não é um pedido de título de residência, é um pedido de uma autorização para que você entre em território português de forma legal e aí sim, estando em território português, faça o seu agendamento para ir fazer o pedido do título. Recentemente, já de algum tempo para cá, esses agendamentos eles podem vir já inclusive marcados desde que você sai do seu país de origem quando você tem um título. E então, naquele momento em que você chega no atendimento, aí sim é que você vai fazer o seu requerimento do título de residência e não lá atrás no seu país de origem, no momento em que você pede o visto. Ali é nada mais, nada menos do que um pedido de autorização para entrar de forma legal em Portugal e depois fazer o pedido do título de residência. Tá bem? Então é importante que se tenha essa atenção. Entretanto, não há de que se perder a esperança. Por quê? Porque se foi a intenção do legislador em que, de fato, fosse contado desde a manifestação de interesse o tempo para o pedido de título de nacionalidade portuguesa, haverá uma possibilidade, uma oportunidade de que ele reveja isso.
que é quando for feito o regulamento da lei da nacionalidade. Porque funciona assim. Primeiro, foi aprovado já pelo parlamento essas alterações, tá certo? Essa alteração toda vai se transformar em um decreto-lei, que vai ser levado ao presidente da República. O presidente da República vai analisar essas alterações e ele pode concordar com tudo, ele pode concordar parcialmente e ele pode discordar de tudo que foi feito de alteração na lei. Se ele concorda com tudo, ele vai promulgar a lei exatamente como está, tá certo? Nessa hipótese, aí, a partir da data da promulgação, da publicação dessa alteração, há um prazo de 90 dias para que os parlamentares editem, façam o regulamento da lei da nacionalidade e, nesse momento, eles poderão verificar que nós tínhamos uma intenção aqui nesse artigo, nesse texto, e nós não fizemos da forma que deveria realmente ser, e vamos aqui colocar de forma mais expressa e deixar já no texto da regulamentação que pode ser considerado a manifestação de interesse. Isso pode acontecer. Tecnicamente, a minha opinião como advogado, é que não deveria ser. Por quê? Porque o regulamento ele não pode inovar na lei. Tá? A lei existe e ela vai ser regulamentada apenas para apresentar a forma de como ela deve ser aplicada, mas não inovar, e eu entendo que isso seria uma inovação. Entretanto, isso não é a primeira vez que acontece. Se você acompanha aqui o canal, você sabe que no caso dos judeus sefarditas, na lei que está atual, ela não criava tantas dificuldades. Entretanto, veio o regulamento, que demorou até um bocadinho, mas quando surgiu o regulamento, no regulamento foram criadas aí dificuldades quase que intransponíveis para aquelas pessoas que agora querem ter a nacionalidade pela via como descendente de judeu sefardita. Então, isso pode sim acontecer nesse momento. Mas admitamos que o presidente não promulgue já e entenda que, inclusive, por exemplo, essa parte do texto legal que não concorde e devolva ao parlamento. O parlamento vai ter a oportunidade de rediscutir e modificar o texto de lei e depois levar ao presidente. E aí, nesse momento, também poderá ser feita essa modificação. Mas o importante é você entender que, pelo menos essa é a minha opinião jurídica, e fica muito claro para mim entender dessa forma, da forma que está o texto legal, não se pode dizer que vai ser contado o tempo da manifestação de interesse como tempo para pedido de nacionalidade portuguesa por tempo de residência. Entretanto, vamos fazer esforço, vamos torcer para que no regulamento isso seja clareado e que sim, no regulamento seja colocado essa situação. Inclusive, esse vídeo, se vocês compartilharem bastante, pode ser que, inclusive, aos parlamentares, eles verifiquem que essa situação aqui precisa ser mais aclarada, porque se a intenção era fazer a contagem do tempo da manifestação de interesse, não foi o que foi colocado na lei. E, infelizmente, quando isso vai para o IRN, quando isso vai para a conservatória, o entendimento deles pode ser precisamente esse que eu estou tendo, e aí, se não estiver no regulamento e for exatamente o que está na lei, infelizmente não vai ser contado o tempo, tá bom? Por hoje é isso, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.